bastante gente, né? Se ficar gasolina, 5 conto. Putz, por que eles pararam lá? No Nacional. Aí na hora o sargento mandou um WhatsApp pra mim. Eu nem respondi, eu falei, vou fazer o quê? Aí daí a pouquinho ele falou, já dispersou. O Evaldo do carro de som? Quem que organizou isso aí? Foi ele? Meu Deus. Tá ligado? Olá, muito bom dia para você que está conectado a partir de agora na TV Folha Regional. Começa mais uma edição do programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo, direto dos estúdios da TV Folha Regional, aqui em Adamantina. Programa Entrevista da Semana, que tem os apoios da Rede 7 Supermercados e também da Dastel, que é o maior provedor de internet por fibra ótica e via rádio da região. Estamos ao vivo através do site adamantinanet.com.br, também no Facebook e no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos para este dia de entrevista, hoje 15 de março, segunda-feira. E nós recebemos aqui no estúdio da TV Folha Regional, para esta entrevista de hoje, o prefeito de Adamantina, Márcio Cardim. E nós falaremos a respeito dos 75 primeiros dias da nova gestão. Também falaremos a respeito das medidas tomadas com relação à pandemia da Covid-19 aqui no município de Adamantina e ainda a respeito das obras que estão em andamento e também quais os projetos que a Prefeitura tem para serem implantados e concretizados neste ano de 2021. Márcio, seja muito bem-vindo mais uma vez à TV Folha Regional. Bom dia a todos os internautas, bom dia a você, Ricardo, parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido aqui no Folha Regional. Márcio, para começar esse bate-papo, eu gostaria que você dissesse que análise pode ser feita destes primeiros 75 dias da nova gestão Márcio Cardim e Dinha Santo Gil. Olha, Ricardo, não tem sido fácil esse início de ano, né? Principalmente em função da pandemia. Nós esperávamos que no mês de janeiro, com a vinda da vacina, né, o início, o primeiro lote de vacina, a gente começaria a ter um fio de esperança, mas, contrariamente a isso, nós estamos já meados de março e nós estamos atravessando o pior momento da pandemia. 100 vagas em leitos de UTI. Para vocês terem ideia, a DRS de Marília encontra-se hoje com mais de 20 pessoas na fila esperando um leito de UTI para receber oxigênio. Isso é muito grave e muito triste. As aulas suspensas, cultos suspensos, comércio mais uma vez pagando a conta, né, fechado, com novas restrições. Então, realmente não está fácil, Ricardo, esse início de mandato. Em contraponto a isso, nós temos aí vários projetos, né, não paramos com os projetos em andamento. Existe uma certa dificuldade com relação a recursos, principalmente do Estado e também da União, recursos que já poderiam ter sido liberados, né, para ser executado, e, no entanto, eu acho que todos os governantes, como nós também, a nível municipal, estadual e federal, têm tido uma cautela maior do que em vidas normais, porque a gente não sabe o que nos espera aí pela frente, né? Até agora o quadro não é bom, então cada dia que o quadro piora, a gente também tem que
ser mais cauteloso. Mas, como já disse, em contraponto a isso, nós temos vários projetos em andamento, que acho que nós vamos falar no decorrer dessa entrevista, várias ações em execução. Então, a Adamantina caminha, né, de forma positiva, tirando a questão da pandemia. Muito bem, você que começou a acompanhar a partir de agora, este é o programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo pela TV Folha Regional, através do site adamantinanet.com.br e também através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E Márcio, é evidente que não tem como deixar de falar e de deixar de ser o principal assunto a questão da Covid-19. Gostaria que você fizesse um panorama de qual é a atual situação de Adamantina com relação à Covid. Então, a Covid, Ricardo, nós estamos hoje com 40 óbitos no município, né? 1.618 casos confirmados. Isso não é uma realidade fácil, mas o município tem tentado, de todas as formas, fazer, né, o que lhe cabe. Adamantina é um dos únicos municípios aí que tem os 3 testes, né? O SWAB, o teste rápido e o sorológico. Nós implantamos esses testes aí já há meses. Hoje nós temos aí, chegando próximo a 5.000 pessoas vacinadas, né? Tanto na primeira fase, quanto na primeira dose, quanto na segunda dose. Recebemos, na semana passada, 5 respiradores do Ministério da Saúde. Estamos em tratativa com a Santa Casa para a gente abrir novos 4 leitos, né? Isso é importante porque tamanha a demanda, a necessidade de atender os pacientes aí que estão com Covid, precisando de respiradores principalmente. E esses respiradores sem os leitos de UTI não têm tanta finalidade, né? Os respiradores são instalados dentro dos leitos de UTI. Graças a Deus, Adamantina foi um dos municípios da nossa região que mais recebeu recursos Covid. Só na última portaria ministerial nós recebemos R$8 milhões. Em contrapartida, municípios muito maior do que Adamantina recebeu 4, 5 milhões. Isso eu pessoalmente procurei saber o porquê e é produção do que o município lançou no Sistema Único de Saúde desde 2017. Então, parabéns à equipe de trabalho que tem feito aí, né, de saúde principalmente, tem feito um excelente atendimento à nossa população e não deixando de cadastrar tudo o que é realizado no município. Somando todos os recursos de Covid que nós recebemos de março para cá, a Adamantina já está beirando em torno de R$15 milhões, que a Santa Casa recebeu recurso, a Clínica Pai Nosso Lar recebeu R$2 milhões de recurso, a Santa Casa também não foi diferente. O município recebeu, além dessa portaria de R$8 milhões, recebeu novos recursos. Compramos um tomógrafo, né, que tem ajudado muito em detectar a evolução da doença, né, porque o exame de tomografia ele acusa quantos % do pulmão está comprometido com a evolução do vírus. E isso é muito importante para o médico dar um diagnóstico e tratar o paciente. O centro de diagnóstico por imagem também está em fase final de construção. Inauguramos os 10 leitos UTI, né? E agora provavelmente mais 10 leitos Covid, então a gente ficaria com 20 leitos UTI, 10 Covid e 10 clínico, totalmente equipado. Estamos com recurso em caixa para a reforma dos centros cirúrgicos, que já se inicia. Um centro cirúrgico moderno, equipamentos modernos. Pronto-socorro, nós já viabilizamos o projeto, né, de implantação. Vamos triplicar o tamanho do pronto-socorro. Mais de 2 milhões já em caixa para poder fazer essa reforma. Ala feminina finalizou, ala masculina tem recurso em caixa para poder fazer todas as melhorias. Então, Ricardo, apesar de todo esse panorama, né, de março de 2020 para cá, a Adamantina evoluiu muito nessa questão de saúde e, que nem diz o outro, quando o problema se assola, né, os gestores públicos têm que dobrar, triplicar o seu tempo, a sua dedicação para poder sair grande, sair com bastante fôlego para poder melhorar
cada vez mais o atendimento à nossa população. Só fazendo uma soma de todos os recursos investidos nessa área da saúde, não é pouco, da nossa gestão anterior e desse mandato, né, de 2017 para cá, são mais de 35 milhões, Ricardo, que foram investidos aí na saúde para poder melhorar a saúde do nosso município. Fizemos também já reunião semana passada, já encaminhamos os ofícios para o governo do Estado de São Paulo, nós vamos fazer uma integralização da saúde, né, a Adamantina liderando isso. A Santa Casa de Adamantina, ela se coloca como referência na nossa micro-região de saúde, né, mesmo porque nós temos aqui uma faculdade de medicina municipal. Estaremos utilizando a Santa Casa de Lucélia, a Santa Casa de Oswaldo Cruz, a Santa Casa de Flórida, a Santa Casa de Pacaembu e também as demais unidades básicas de saúde que cada município tem para poder fazer a referência em Adamantina, e essas outras 4 Santa Casas servirão de apoio a todos os procedimentos que nós faremos aqui. Porque se nós não fizermos isso, nenhuma Santa Casa vai conseguir, né, sair aí dessas dificuldades que se apresentam. Então, um trabalho muito bacana, e 2022 nós estaremos colhendo esses frutos, né, já com o internato, não realizado mais em Araçatuba ou São Carlos, nosso internato, e também os outros cursos da saúde. Vai ser realizado aqui no nosso município. E, Márcio, para quem está nos acompanhando, para que eles entendam o porquê que a administração, como você diz, já foram investidos 35 milhões. Por que priorizar tanto a saúde? Por que é tão importante assim para a administração? Olha, a saúde é tudo numa sociedade, né? Quando você fala em saúde, seja no município, no estado ou na União, a gente precisa dar resolutividade às questões de pandemia, às questões de comorbidade que a população passa, né? Desde uma febre até algo mais importante. Nós temos aqui uma população que viaja diariamente, né? Todos os municípios, ambulâncias e mais ambulâncias, ônibus de saúde, fazendo o trajeto até Marília. Isso não cabe mais. Eu acho que nós estamos aí vivendo o século XXI, onde é possível a gente focar na questão de saúde. Porque a saúde, se você tem uma população trabalhando na prevenção, a boa saúde, ela atrai também um crescimento econômico, né? Nós já estamos vivenciando isso aqui em Adamantina. Com a vinda da Faculdade de Medicina, melhorou os investimentos no município, né? A loja melhora as vendas, o posto de combustível, a casa de ferramentas, enfim, todo o comércio é aquecido, né? Agora nós teremos aí a duplicação da nossa comandante João Ribeiro de Barros, apesar de ter o pedágio, mas não deixa de melhorar a logística. Nós temos aí a Rumo, né, com a proposta de reativar a nossa ferrovia. Então, é um momento único, é um momento da saúde de Adamantina e região. E os nossos governantes, né, os deputados que nos apoiam aqui na nossa região, sabem disso. O governo do Estado de São Paulo, ele não vai criar um hospital regional, né, nesse trecho de Marília a Tupi Paulista, a Panorama. Ele não vai criar um hospital regional. A ideia do governo do Estado de São Paulo é justamente fazer isso que nós estamos articulando aqui na nossa região. É fortalecer as santas casas. Não dá, Ricardo, não dá para você ter uma Santa Casa em Adamantina do mesmo porte que uma Santa Casa em Lucélia, Oswaldo Cruz, Flórida ou Pacaembu. Ou você referencia os serviços e aí sim você busca apoio, ou senão nenhuma sai do lugar. Esse é o entendimento que nós fizemos, né, na semana passada com os prefeitos da região. Acredito que os prefeitos entenderam essa proposta. Já está o convite no governo do Estado de São Paulo, para o governador, para o Rodrigo Garcia, para o secretário de Saúde, para o Marcos Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento da nossa região. Vir aqui, fazer a visita com todos esses prefeitos conjuntos, porque nós estamos fazendo o processo contrário. Nós criamos a estrutura, nós não estamos pedindo dinheiro para o governo para criar a estrutura.
A estrutura está aí criada. Falei para você, nós investimos 35 milhões. Apoio da Unify, do Executivo, do Legislativo, do Ministério Público, do Judiciário e da Santa Casa. A estrutura nós desenvolvemos. Agora nós vamos entregá-la ao governo do Estado. Vamos dizer assim, eu costumo dizer que é um presente para o governo do Estado ter essa estrutura pronta, resolver um problema, né, com a ajuda dos municípios, mas agora nós precisamos de apoio para fazer a gestão, né, e é isso que nós estamos buscando junto ao governo do Estado de São Paulo. E Márcio, você comentou a respeito do aumento de leitos de UTI, e sempre que a gente noticia a respeito da ocupação, da taxa de ocupação da UTI de Adamantina, as pessoas não entendem por que a Adamantina recebe paciente de outra cidade para ser internado aqui na UTI. Então gostaria que você explicasse, porque também os leitos não pertencem exclusivamente para a Adamantina, o leito SUS, que são os 5 leitos que a Adamantina tem, é isso? Exatamente. Quem regula, Ricardo e internautas, quem regula, né, quem vai ocupar os leitos é o Sistema CROSS, que é uma central única de regulação para esses leitos Covid. Esses leitos, eles estão credenciados junto ao Ministério da Saúde. Nós recebemos recursos, né? Passamos a receber, porque até então quem bancava esses leitos era o município. A partir de 2 meses para cá, a partir de fevereiro, é que o governo acabou credenciando. O pedido já é antigo, credenciou agora. Mas não tem problema, esses leitos estavam referenciados no Sistema CROSS, que a nossa Diretoria Regional de Saúde é Marília. Então, é Marília que destina os pacientes. Não somos nós aqui em Adamantina que escolhemos quem vai ser internado, quem vai ocupar ou não. Então, tem esse sistema que regula e não tem o que fazer. E eu acho justo porque não tem favorecimento para ninguém. É centralizado e aí é distribuído esses leitos. Muito bem, para você que chegou agora através do site adamantinanet.com.br, também nas nossas redes sociais, nós estamos em mais uma edição do programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo pela TV Folha Regional. E está aqui hoje no estúdio de Adamantina o prefeito de Adamantina, Márcio Cardim. Nós iniciamos falando a respeito do trabalho que tem sido feito pela gestão nestes primeiros 75 dias, que o Márcio falou que muita dificuldade por causa da pandemia, isso para todos os municípios, e também estamos falando especificamente a respeito da situação da Covid-19 aqui no município de Adamantina. E Márcio, voltando a este assunto, a partir do Plano São Paulo, das determinações do governo do Estado, Adamantina teve que seguir uma série de medidas restritivas. A última é a fase emergencial que foi decretada na última sexta-feira. E eu gostaria que você dissesse, como prefeito, como lidar com essa situação, Márcio, de receber a ordem, entre aspas, do governo do Estado e ter que acatar ela aqui no município de Adamantina. Ricardo, é uma questão que não é simples, né? Às vezes as pessoas não entendem que não é o prefeito que determina o que está no Plano São Paulo. Existe um comitê de contingenciamento e o governo do Estado de São Paulo que o regra. Mas, no entanto, os prefeitos dos 645 municípios desse estado são obrigados a seguir este plano. Nós, prefeitos, podemos restringir mais, flexibilizar não. Então, a gente tem aí hoje o comércio fechado, mais uma vez, pagando a conta. Se você me perguntar, você concorda com o Plano São Paulo? Eu vou dizer que nessa questão do comércio eu discordo. Desde o início, nós já tentamos por 3 vezes, né, fazer a flexibilização do comércio. Em todos os momentos o Ministério Público interviu, porque não é o Ministério Público local aqui de Adamantina, é o Ministério Público do Estado de São Paulo que tem essa determinação. Nós perdemos, tivemos que retroagir e fechar o comércio. Porque, no meu ponto de vista, o comércio, Ricardo, ele não aglomera as pessoas. E é a aglomeração que nós temos que estar preocupados. Mas o Plano São Paulo, ele sempre manteve o comércio fechado. Agora, ainda mais, na fase emergencial, lojas que estavam abertas, por exemplo, os materiais de casa de construção, não estão mais abertos, mas podem fazer a entrega delivery, assim como o comércio também pode fazê-lo. Então, no meu ponto de vista,
eu discordo do Plano São Paulo, principalmente nesse quesito, porque nós temos que caminhar, né, fazendo todas as medidas de prevenção, mas também o comércio, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam viver, pagar suas contas, porque depois lá na frente ninguém vai pagar, né? Cada um tem que se virar e arcar com as suas contas. Então, nesse sentido, eu acredito que o governo do Estado de São Paulo, ele coloca todo mundo no mesmo sistema, né? Outra coisa é DRS de Marília. O Plano São Paulo deveria ser subdividido para as micro-regiões de saúde. Por exemplo, o que acontece lá em Ourinhos, em Assis, a gente tem que obedecer da mesma forma. Lá atrás, nós tínhamos baixíssima taxa de ocupação aqui em Adamantina, um leito UTI ocupado, nenhum leito de enfermaria ocupado, e, no entanto, Ourinhos estava lá lotado e a mesma fase que eles recebem, nós também recebemos. Então, se fosse por micro-região, nós não teríamos sofrido tanto, mais de um ano já sofrendo aí com essa pandemia. A pandemia estava em São Paulo e nós estávamos fechados aqui no início, né, no meio do ano. Errado, né? Então foram ações erradas que prejudicaram muito. E eu acho também que as medidas elas não estão sendo tomadas nos momentos corretos. Por exemplo, hoje é que inicia a fase emergencial, né? A questão das escolas e das igrejas, o meu comitê de contingenciamento já tinha detectado e sugerido que essas duas instituições nós parássemos com os atendimentos presenciais. Tanto é que assim nós fizemos, desde o início de março. Então nós já estamos há 15 dias com as escolas sem aulas presenciais, tanto as municipais, estaduais e particulares. E também as igrejas. Por quê? Porque o comitê verificou que eram sim pontos ali que tinham que socorrer. Tanto é que hoje, né, os nossos índices, Ricardo, já começam a melhorar, porque isso leva 15 dias. Né? Você tem que fazer uma ação hoje para daqui a 15 dias você colher os frutos. Então, com certeza, nós vamos colher o fruto dessa fase emergencial somente no início de abril, e não agora nessas próximas 2 semanas. A Adamantina já começa a colher porque nós já tínhamos implantado essas medidas antes. Então, assim, é um descompasso muito grande, né, entre governo do Estado de São Paulo, entre governo federal. Ontem ainda eu estava assistindo uma entrevista do ex-ministro da Saúde, onde ele coloca que no meio do ano passado os laboratórios vieram, né, sugerir a reserva de compras de vacina para o governo. O governo não mostrou interesse naquele momento. Uma atitude errada. Hoje nós estamos pagando o preço. Não tem vacina para todo mundo. Era para nós estarmos muito mais avançados, com muito mais doses de vacina, imunizando a nossa população. Nós estamos, Adamantina, nós estamos já com o cadastro feito no Instituto Butantan para aquisição, se assim for liberado, né, pelos governos, tanto estadual quanto federal, principalmente o Ministério da Saúde, para aquisição de 35 mil doses para o município. Também, hoje, no Legislativo, está passando um projeto de lei onde o município está cadastrando, né, a Adamantina, na Frente Nacional dos Prefeitos, é um consórcio, para aquisição de vacina. Hoje também nós estamos inscrevendo a Adamantina na Johnson & Johnson, na fábrica de vacina da Johnson & Johnson, que é dose única, 25 mil vacinas. Por que 25 mil vacinas? Porque as crianças menores que 18 anos não recebem. Então, 25 mil doses seria suficiente, porque é dose única, para vacinar a nossa população. Então, nós estamos buscando aí a terceira, temos 3 credenciamentos do município, porque se abrir a oportunidade de aquisição de vacinas, nós vamos comprar para poder imunizar a nossa população. E esta oportunidade, por enquanto, não existe, né, Márcio? Essa possibilidade, por enquanto, não existe, porque não tem fabricação de doses suficiente a nível mundial, não é só no Brasil. Alguns países estão com um número maior de doses de imunização com a população. Os Estados Unidos já está passando dos seus 30 milhões, quase chegando a 40 milhões de habitantes imunizados, porque ele mostrou interesse e fez a aquisição lá no ano passado, no meio do ano passado.
E Márcio, ainda falando do Plano São Paulo, além das medidas que devem ser tomadas e que são determinadas pelo plano, é que a prefeitura também fiscalize a questão de aglomerações, de festas clandestinas, enfim, e também acaba fazendo uma certa fiscalização no funcionamento do comércio. Como que isso tem sido tratado aqui pela Prefeitura de Adamantina? Essa é uma dificuldade premente, porque nós, o município, não é só Adamantina, né? Isso é uma dificuldade a nível de Brasil. A gente vê casos e mais casos aí, esse final de semana mesmo. As reuniões aí, né, de baladas, de funk, a polícia agindo. Então isso é no Brasil todo. Infelizmente isso acontece. Aqui em Adamantina, nós estamos hoje, Ricardo, eu estou soltando um decreto, né, onde nós vamos criar o Comitê da Blitz, né? O Estado de São Paulo fez isso, o governo do Estado de São Paulo criou esse comitê. Nós achamos interessantíssima a ideia, onde nós vamos estar envolvendo aí nesse comitê vários segmentos da sociedade. Nós precisamos que a sociedade ajude a fiscalizar, né? O município, sozinho lá com os seus 3, 4 fiscais, não tem como adivinhar aonde vai ter festa. Somente quando chega a denúncia é que nós vamos ficar sabendo. Então, as pessoas que moram próximas e perceber movimentação têm que avisar, ou a prefeitura ou a polícia militar. Então nós vamos estar convidando, né, esse decreto sai hoje, nós vamos estar convidando aí a polícia militar, corpo de bombeiro, polícia civil, Santa Casa, associação comercial, Sincomércio, entidades de bairros que nos ajudem, que participem desse comitê da Blitz, que eu acho que aí sim a gente vai conseguir fazer um trabalho melhor nesse sentido, porque senão é humanamente impossível. Só a prefeitura, nós não temos bola de cristal e as coisas acontecem de repente, né? Se você que é vizinho está presenciando aquele evento, você tem que denunciar, porque senão a prefeitura não vai ficar sabendo. Então a gente vai contar com esse comitê para poder melhorar ainda mais essa fiscalização, Ricardo. E Márcio, para a gente fechar as questões relacionadas à Covid, existe alguma possibilidade de a Prefeitura de Adamantina dar um apoio para os setores mais afetados pela pandemia da Covid? Nós temos o comércio, que funciona 15 dias, fecha 15, mas só que tem outros setores também, prestação de serviço e, em especial, a questão dos promotores de eventos, quem faz festa, enfim, já está parado há 1 ano. Esses que são afetados diretamente, que foram afetados já há 1 ano pela pandemia, existe alguma possibilidade do município ajudar? Então, Ricardo, nós fizemos aí a prorrogação dos impostos, né, tanto IPTU, ISS, FUNFIS, sem cobrança de juros e de multa. Isso é uma questão delicada, porque o gestor público ele responde diretamente pela arrecadação. Então, quando se fala em renúncia de receita, né, isso, tanto o gestor como secretários podem ser enquadrados, né, em improbidade administrativa. Isso é crime. Por quê? O município ele tem as suas atribuições. Ele precisa cuidar da saúde, ele precisa cuidar da educação, das pessoas necessitadas. Então, ele tem um compromisso muito grande, é uma carga muito grande em cima da gestão pública. Então, isso tem que ser tratado com muito cuidado, porque não é simples assim. O próprio governo federal já fez isso, vai fazer novamente, né, através de auxílio, para que as pessoas que têm essa necessidade o façam. Em Adamantina, nós temos assistido muitas famílias através da assistência social. A Andréia, que é a secretária, 100% dos pedidos que estão sendo encaminhados à nossa assistência social têm sido atendido. Então, estamos também com outro projeto, Ricardo, de revitalização do centro, né? Nós vamos fazer essa revitalização, a engenharia está terminando o projeto. Nós já iniciamos pela Praça Hélio Micheloni, vocês vão ver que nós vamos fazer uma praça ali bem bacana,
um ponto turístico para atrair pessoas de outros municípios para visitarem nossa cidade, né? Reformando a fonte, reformando todos os canteiros da praça. Nós estamos produzindo lá no viveiro municipal as mudas, né? Essas mudas, são flores, né? Elas custariam aí em torno de R$4, nós estamos fazendo por 1.000. Compramos a semente, compramos o substrato, gastamos R$1.000. Estamos produzindo nessa primeira leva 10.000 tubetes, né? E se fôssemos comprar, custaria 40.000. Então nós estamos economizando 40 vezes a menos. E já sobrou semente para nós fazermos uma segunda leva, mais 10.000 mudas. Isso é para recuperar a Praça Hélio Micheloni, que é o centro. Estamos promovendo também licitações para distrito industrial. Tem a Cidade Joia, tem mais terrenos aqui após o Aspuma. E a Secretaria de Planejamento está verificando uma área um pouco maior para a gente lançar mais um distrito industrial com a finalidade de trazer empresas, gerar renda, emprego aqui para o nosso município. Okay? Então nós estamos cuidando dessa questão. O município não está parado, o município está buscando também, para quando a gente passar dessa pandemia, a gente ter aí o nosso projeto também de distribuição de emprego e renda para a população. Pois bem, você está acompanhando o programa Entrevista da Semana, transmitido pela TV Folha Regional, através do site adamantinanet.com.br. Também estamos ao vivo nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. E está aqui hoje no estúdio da TV Folha Regional o prefeito de Adamantina, Márcio Cardim. E eu convido você para que vamos agora até a redação do site Adamantina.net e você encontrará as principais notícias de Adamantina. E tem lá como destaques do site hoje, nós temos aí no site Adamantina.net, o levantamento traz números detalhados da vacinação contra a Covid-19 em Adamantina. Esse levantamento foi feito pela reportagem do site do jornal Folha Regional e também do site Adamantina.net. E também temos a coluna Reviver Adamantina, que ela é assinada aí e traz um trecho da história do Antônio Goulart Marmo. E ainda no site Adamantina.net, como destaques, nós temos: adamantinenses fazem carreata e ato contra a Dória e a favor do Brasil. Essa carreata foi realizada na manhã de ontem, domingo. Então, logo depois de terminar essa entrevista, nós vamos aí, eu convido você para que vá até o site Adamantina.net e também aí acompanhe as outras notícias que nós temos, os destaques da Cidade Joia. E Márcio, deixando de falar um pouco a respeito da questão da Covid, que é o assunto do momento em todos os lugares, apesar de todas as dificuldades que o município teve nesses primeiros meses, existem obras em andamento no município, e quais são elas, para que a população entenda também que a prefeitura está trabalhando, fazendo um esforço dentro da pandemia? É aquilo que eu falei, Ricardo, a prefeitura não parou. Nós estamos aí na questão das obras, executando, né, e também colocando novas obras em andamento. Nós iniciamos hoje o programa de aquisição de alimentos, né? Só no dia de hoje foram quase 1 tonelada de alimentos vindo da agricultura familiar: banana, maracujá, berinjela, batata doce, abobrinha, 900 quilos. E são 8 entidades, né, que estão recebendo esses produtos, né? O Lar dos Velhos, o Projeto Asa, o IAMA, Casa do Garoto, Lar dos Velhos, a Santa Casa, a Clínica Pai Nosso Lar. Esses dois entraram agora, porque esse projeto ele vem desde dezembro de 2019. É um projeto muito bacana, porque ele estimula a agricultura familiar e atende aí as entidades que distribuem esses alimentos para as pessoas que mais necessitam, né? Então esse é um projeto que continua. A iluminação do Caldeiras, né, nós vamos fazer ali no Caldeiras uma iluminação na pista de caminhada. O projeto do Caldeiras ainda não terminou. E também nós vamos pintar a faixa onde os pedestres fazem a caminhada, né? Esse é outro. E também
Ali no Caldeiras, Ricardo, nós vamos fazer um sistema de energia solar. Então a ideia é implantar as luminárias LED, mas que cada uma faça a sua captação de energia solar, através da energia solar. A Secretaria de Planejamento tem feito toda a parte de sinalização, nomes de ruas, né, tem avançado, também com a sinalização horizontal, faixa de pedestres, pare. Nos investimentos nós recebemos mais um trator para poder auxiliar na roçagem, um rolo, né, que o nosso rolo está assim, muito antigo, muito ultrapassado, então nós adquirimos um rolo com recurso próprio. Chegou também agora no início do ano 2 UTIs móveis, o castramóvel, a vacinação que nós já falamos, né, que está a todo vapor. Nós recebemos e não lançamos o programa ainda, né, inclusive em função dessa pandemia, mas a Adamantina já há 2 anos vem fazendo um projeto com a Unicamp, que é um produto desenvolvido, né, por um trabalho de pesquisa da Unicamp. A Adamantina vai ser pioneira na questão de aplicação desse projeto, né, num caso real, que é um município, que são partículas, né, feitas aí de amido, que tem a liberação lenta para poder matar o mosquito da dengue. Então nós queremos pegar a larva, não deixar ela se proliferar. E é um produto altamente manipulável pelas pessoas, não é contaminante. Então nós vamos lançar em breve essa questão aí dessas partículas de amido para dengue. As 11 casas do Mário Covas, também nós estamos somente aguardando a finalização do projeto de lei para poder iniciar as reformas. O banheiro do Caldeiras, Jardim Adamantina e Parque dos Pioneiros, nós estamos finalizando. O muro do centro comunitário parece que já foi finalizado, lá do Jardim Brasil, né? Um problema antigo. O pronto-socorro, o projeto que vai triplicar o pronto-socorro, hoje o pronto-socorro tem 250 metros. E não é só o pronto-socorro, é o pronto-socorro e o banco de sangue, que também, o banco de sangue, nós estamos preparando uma outra ala na Santa Casa para poder recebê-lo. Já tem recurso em caixa, o projeto deve iniciar em breve. O centro de diagnóstico por imagem está sendo finalizado, né? Os exames de tomografia, que têm ajudado muito na detecção de comprometimento do vírus Covid-19, também já está rodando. Isso aí foi um recurso dentro dos 8 milhões da portaria ministerial, do Ministério da Saúde. A canalização do Mário Covas, finalizamos uma, em torno de 25 metros. Já partimos para a segunda canalização ali no Mário Covas, resolver aquele problema lá também. A sinalização horizontal, já falei do trânsito. A reforma da biblioteca, nós estamos pintando a biblioteca. A fonte, nós estamos aí buscando parcerias também para reativar a fonte da Praça Hélio Micheloni. O barracão de coleta seletiva ali na usina de lixo também está quase finalizando. O barracão do Euroclima, nós vamos fazer um barracão também do Euroclima lá no pátio de compostagem. O projeto de Energisa, a fabricação do composto, onde nós estamos distribuindo gratuitamente para os agricultores da agricultura familiar. Nós tínhamos 60, agora vai passar a ter 120 cadastrados. Nós tínhamos 3 profissionais, agora nós vamos ter 6, né? Tudo recurso da União Europeia, vão ser 2 agrônomos, até o ano passado era 1, agora são 2. Técnico agrícola era 1, vão ser 2. E acrescentamos mais aí um técnico veterinário e também um técnico ambiental. Então são 6 profissionais que estão visitando as propriedades e ajudando, né, o produtor rural. Além disso, distribuindo gratuitamente um composto que é feito ali no nosso pátio de compostagem. Temos também finalizar a obra do Parque dos Pioneiros, né? Todo mundo já percebeu, Pioneiros já deu uma boa melhorada, tem mais coisa ainda para melhorar. Vamos fazer o calçamento, estamos soltando para o food truck, estamos soltando 2 licitações do food truck, uma aqui no Parque dos Pioneiros e a outra lá no Caldeiras, né? Além disso, tem a licitação também dos lotes, que nós vamos fazer a doação para que os interessados apresentem os projetos, né? Temos as casas no condomínio na Urbeluce,
que é o programa Nossa Casa. São 369 casas. Esse projeto ele está em andamento, como eu já disse, tem atrapalhado um pouco essa questão do Covid, não é só o município, o Estado também tem dado uma segurada. Temos 3 convênios para ser executado, a Caixa Econômica Federal está liberando, em torno de 750 mil, que é recapeamento CBUQ, vai favorecer a Padre Nóbrega, da Pontinha até aqui no Parque dos Pioneiros, a Avenida Saudade do Ravazzi até o cemitério, ali em frente o Leite Joia, que está precisando urgente, e também o Parque dos Lagos, receberão infraestrutura asfáltica. Está no nosso planejamento investir em torno de R$1 milhão em recursos próprios para poder melhorar alguns trechos da cidade na questão da nossa usina de asfalto, que é asfalto a frio. O Zerbini tem feito, por enquanto, um trabalho de tapa-buracos, porque se nós aplicarmos este asfalto a frio hoje, nós perdemos serviço, porque ele precisa de 2 dias, 3 dias para secar, e se chove em cima, perde todo o recurso. Nós não podemos correr esse risco. Então vamos esperar aí o mês de abril para poder iniciar. Muito mais coisa, Ricardo, que tem acontecido, né, no dia a dia. Recuperamos aí várias pontes. Então o que eu gostaria nesse momento de deixar aqui é um agradecimento importante. Um agradecimento importante para os nossos funcionários, de todas as secretarias, porque eu sempre uso isso como exemplo, Ricardo. A questão do Parque dos Pioneiros, se não fosse os nossos funcionários das secretarias de planejamento, que ajudou a elaborar o projeto, a Secretaria de Agricultura, que deu todo o suporte, e a Secretaria de Obras, né, que foi lá e executou os serviços, nós não teríamos conseguido fazer. Então, é um exemplo onde, quando o prefeito tem os funcionários apoiando, né, e eu costumo dizer para eles, não é para o prefeito, não é para o secretário que vocês estão trabalhando, vocês estão trabalhando para a população. Então, fazer jus àquilo que você recebe do município, pode ser muito ou pouco, é claro que a gente sempre gostaria de dar mais, mas os recursos também são escassos, a gente tem que agradecer. A população adamantinense tem que agradecer esses funcionários, porque eu estou indo para o meu 5º ano, 4 na primeira gestão, já estamos com 3 da segunda. Estive à frente da Unify por quase 6 anos, como gestor também. Então, eu sou um funcionário público, né? Sou um funcionário público, dedico minha vida ao funcionalismo público, já desde 1992, então eu estou indo para quase 30 anos. Fiz jus a todos os salários que eu recebi, né? Recebo até hoje, claro que agora com afastamento, mas da Unesp, de Presidente Prudente, da Unify e agora da Prefeitura. Então, eu sou um funcionário público. Eu tenho orgulho disso, dediquei a minha vida a isso e tenho certeza que eu estou devolvendo à sociedade o meu salário, porque quem paga o meu salário é a sociedade. E não é diferente com os nossos funcionários aqui do município de Adamantina. Os funcionários do município de Adamantina têm uma dedicação que eu já estou há anos à frente do município, à frente da Unify e também na Unesp. Eles têm uma dedicação ímpar. Uma dedicação que, se não fosse eles, muitos dos projetos que nós realizamos e executamos não teria acontecido nesse município. Nós temos prova recente, né, de uma administração anterior, que foi o caos, acabou com a nossa cidade. Me apontem uma obra realizada pela administração anterior. Não houve. Por que não houve? Porque não tinha gestão. Não tinha pessoas que valorizassem o funcionalismo público. Essa gestão valoriza, né? Dá para melhorar ainda mais. Mas eu tenho o respaldo dos meus funcionários. Os meus funcionários, eles correspondem a essa administração. Então, eu gostaria de pedir à população adamantinense que não atirem pedra antes de saber o que está acontecendo. Minha porta do meu gabinete está aberta, podem ir a qualquer momento, que eu tenho o respaldo desses funcionários. Então eu gostaria de pedir para a população adamantinense, antes de atirar pedra, que procure saber o que está acontecendo, porque, para mim, eles têm desenvolvido um excelente trabalho para toda a nossa população. Se não fosse assim,
acredito que nós não teríamos feito 50% do que nós já fizemos. E o quanto nós vamos fazer pela frente ainda. Então, gente, a gente não pode desvalorizar o funcionalismo público. A gente, muito pelo contrário, a gente tem que valorizar, porque são eles que executam as obras, são eles que fazem de Adamantina o que ela é hoje. Hoje a população tem orgulho de ser adamantinense. Não é como num passado recente aí, que dava vergonha de ser adamantinense. Então eu sei o que eu estou falando, e quem tiver dúvida pode me procurar que eu esclareço totalmente. E Márcio, diante de tudo que você falou, das obras que estão sendo realizadas, a gente tem a certeza de que muita coisa está acontecendo em Adamantina, além da Covid, além da pandemia, que é claro, como eu já disse, é o principal assunto do momento e é que as pessoas focam muito e às vezes esquecem do que está acontecendo na cidade, que está sendo feito pela prefeitura também. E agora sim, vamos ao vivo, direto da redação do site Adamantina.net, com o repórter Diego Fernandes, que vai trazer tudo que você pode encontrar de principais notícias de Adamantina lá no nosso site. Boa tarde, Ricardo Bispo. Boa tarde para você que está aí acompanhando o programa Entrevista da Semana. Boa tarde também para o entrevistado aí, o prefeito Márcio Cardim. A gente vem aqui da redação do Adamantina.net para levar para você que nos acompanha as principais informações do portal de notícias da Cidade Jóia. O levantamento traz números detalhados da vacinação contra a Covid-19 em Adamantina. Também no Adamantina.net você acompanha a coluna Reviver Adamantina, que hoje fala sobre Antônio Goulart Marmo. Adamantinenses fazem grande carreata e ato contra a Dória e a favor do Brasil. Estas e outras informações você acompanha no portal adamantina.net.com.br, o portal de notícias da Cidade Jóia. Também parceiros do Grupo Folha Regional e do Adamantina.net, a Clínica de Olhos Dr. Tyron Rossoumi e também a Camper Materiais para Construção. Ricardo, Márcio, continuem por aí o Entrevista da Semana. Muito obrigado, Diego. E voltamos aqui para já o encerramento da nossa entrevista, Márcio. Diante de tudo que foi falado, de tudo que tem sido feito, com relação aos projetos que ainda faltam ser implantados para o ano de 2021, o que você pode dizer para a população adamantinense? Então, Ricardo, nós temos aí vários projetos. A população adamantinense pode ter certeza que nós entramos numa nova gestão. Temos aí mais 4 anos pela frente. Entramos nessa gestão com uma realidade totalmente diferente de 2017. Por um lado, entramos sem dívida, muito pelo contrário, com recurso em caixa. E por outro lado, enfrentando aí uma situação adversa que ninguém esperava, que é a pandemia. A gente precisa ter muita serenidade, a gente precisa ter muita cautela, muito planejamento para poder aplicar os recursos públicos. Mas, como nós já citamos aqui, nem por isso a gente tem parado com as obras, muito pelo contrário. Esses 3 meses aí desse ano, não foi diferente dos 4 anos anteriores. Nós temos muito ainda para oferecer para a Adamantina. A Adamantina está dando um passo aí importantíssimo para se tornar polo regional de saúde. Isso não tem volta, isso vai acontecer, está acontecendo. Nós estamos alinhados com a DRS de Marília. A DRS de Marília quer que esse projeto vá adiante, precisa que esse projeto dê apoio para atender a população aqui de mais de 60 municípios que fazem parte da DRS de Marília. Então, nesse sentido, a área de saúde está muito bem conduzida. Nós vamos aí ter novos resultados em breve. A questão das obras também, nós estamos aí com vários projetos de obra, revitalização do centro, começando pela Praça Hélio Micheloni, Distrito Industrial, Casas Populares. Então nós estamos aí com todos os projetos, a Adamantina MIT, melhorar ainda mais o Parque dos Caldeiras, Parque dos Pioneiros, os bairros, Nós temos um projeto aí que, em função da pandemia, tivemos que abortar, porque faz parte de revitalizar os campos de futebol de vários locais, colocar tela no fundo do gol, melhorias na área de roçagem. Nós adquirimos agora um trator para fazer, esse trator está lá na Secretaria de Esportes, com o Tuiú, onde esse tratorzinho vai fazer única e exclusivamente roçagem dos campos. Então, os
o pessoal aí que gosta de futebol, que lidera, que são técnicos de futebol, que queira roçar o seu campo, acione o Tuiu, secretário de esportes, que ele vai agendar e a prefeitura vai estar aí no local com esse trator fazer a roçagem. Já vinha fazendo, agora nós temos, porque nós tínhamos um apenas, fica um agora na Secretaria de Agricultura e o outro na Secretaria do Esporte, né? Vamos fazer a questão aí do projeto Energiza Todo Vapor com a Agricultura Familiar. Nas escolas, seu Oswaldo também tem vários projetos para ir melhorando, né, essa questão do ensino, assim que a gente voltar no presencial, reforma das escolas, melhores condições para os nossos professores, melhores condições para os nossos alunos. Acredito que Adamantina seja um dos únicos municípios aí, se não o único, pouquíssimos têm ar-condicionado em todas as salas de aula. Nós instalamos 170 ares condicionados, desde a creche, passando pela pré-escola, chegando no ensino fundamental. Isso foi algo importante, porque isso não é luxo, é necessidade. Na assistência social, nós temos feito atenção aí a todos que necessitam. A Andréia tem feito e organizado a casa, né, Ricardo? Porque muitas vezes não tinha programas, não tinha leis, ela estruturou tudo. Hoje tem um link muito, muito bom com o Judiciário, né? O Judiciário ajuda nessa questão. Nós vamos ainda implantar a Casa da Mulher, né? Isso aí faz parte da nossa plataforma de governo, criar uma Casa da Mulher, onde a mulher vai ter um atendimento individual, especializado em questão de câncer, né? Seios, útero, a mulher precisa desse atendimento mais específico. Então, assim, tem muita coisa para acontecer nesses 4 anos. A gente pede a bênção do nosso Pai do Céu, né? Não importa a sua religião, o que a gente precisa é ter fé para passar deste momento tão difícil que a gente está vivendo. E o que eu gostaria de pedir a todas as famílias, né, aos jovens, aos adultos, aos idosos, que a gente tome cuidado, porque você só passa a dar valor quando você tem um ente da sua família, ou um irmão, ou um pai, um filho, uma mãe, um primo, um amigo, que precise de um leito, para respirar, e não tem esse leito para ele respirar. Aí sim, a gente começa a dar valor à vida, né? E passa a dar valor a toda essa sistemática. O negacionismo é a pior arma que nós temos hoje. Negar que a doença está aí, que o vírus está circulando, aí você me desculpe, é burrice. Porque se você nega e você tem um fato desse na sua família, aí você vai se arrepender. E você pode se arrepender amargamente para o resto da sua vida. Porque a vida é o que importa hoje, né? E os gestores estão fazendo de tudo. Acerta, erra, volta, conserta o erro. Ninguém sabe qual é o fim disso. Só tem uma pessoa que sabe, é Deus. E hoje, a gente só tem 2 maneiras de se proteger. É com a vacina, que não tem para todo mundo ainda, e o outro é isolamento, é tomar cuidado. Então, é o que eu peço e deixo aqui de recado a toda a população, que nos ajudem nessa grande, difícil luta. Mas Deus é maior, Ele vai nos ajudar e vai tirar dessa. Prefeito Márcio Cardim, mais uma vez, muito obrigado por estar novamente aqui nos estúdios da TV Folha Regional. Eu que agradeço, Ricardo, e mais uma vez eu peço a bênção de Deus. É o que nós precisamos hoje. Que Deus nos abençoe e que cada um de nós ajude Deus a resolver esse problema para nós, porque é o único que vai poder resolver. Muito bem, para você que nos acompanhou até agora, a entrevista hoje foi especialmente um pouco mais longa, também porque vale destacar que o Márcio, a última vez que ele esteve aqui nos estúdios da TV Folha Regional, foi ainda na campanha eleitoral do ano passado. Então nós temos 6 meses de atraso de conversa e para o Márcio poder trazer as notícias do que a Prefeitura de Adamantina tem feito. Eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui no programa Entrevista da Semana, que tem os apoios da Rede 7 Supermercados e também da Adastel, que é o maior provedor de internet por fibra ótica
e via rádio da região, e agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui, através do site adamantinanet.com.br, através também das nossas redes sociais, do Instagram e do Facebook, e eu te espero em mais uma edição do programa Entrevista da Semana. Até lá!